Você já ouviu falar dos reis Zeba e Zalmuna? Ambos foram reis dos Midianitas, os quais, segundo o livro de Juízes capítulo 6, adotaram uma forma cruel de governo. Toda vez que a plantação dos israelitas começavam a crescer, eles invadiam as terras, destruíam o mantimento e também matavam rebanhos, as ovelhas e o gado, deixando todo o povo com fome. Agora provavelmente você já deve ter ouvido falar de Gideão e os 300 soldados. Justamente foi esse grupo que liderou a guerra que levou à derrota os reis Zeba e Zalmuna, os quais estavam protegidos por 15.000 soldados midianitas. Porém hoje, depois que centenas de anos se passaram, ao compararmos ambos os grupos, Gideão e seus 300 soldados com os reis Zeba e Zalmuna, percebemos que os últimos, pela obra que empreenderam, foram relegados ao esquecimento, ao passo que os primeiros se imortalizaram na lista de grandes heróis que pisaram neste planeta. Interessante que no Salmo 83, Asaf escreve um clamor a Deus por causa dos inimigos que se levantaram contra o povo de Israel. Segundo o verso 4, os adversários declaram: Dizem, vinde, risquemo-los de entre as nações, e não haja mais memória do nome de Israel. Porém Asaf faz um apelo descrito no verso 13. Deus meu, faze-os como folhas impelidas por um remoinho, como a palha ao léu do vento. Essa palha insignificante e esquecida pelo redemoinho do tempo é exemplificada em alguns versos anteriores. Sejam os seus nobres como Oreb e como Zeeb, e os seus príncipes como Zeba e como Zalmuna. Sabe, daqui a alguns anos você e eu não mais existiremos neste mundo. Embora este seja um pensamento doloroso, cabe aqui refletir. Como as pessoas se lembrarão de nós? Que patrimônio deixaremos para as futuras gerações? Você será um ser humano digno de ser recordado nos livros de história? Ou será apenas uma palha insignificante que fez de sua existência uma trajetória maldosa, digna de ser relegada ao esquecimento? Se você me ouve neste momento, é porque sua história ainda está em processo de escrita. Ainda dá tempo de editar partes importantes de sua narrativa. A partir de agora, você pode decidir usar suas escolhas como uma caneta do bem. Afinal, são elas que decidirão como será o último parágrafo que precederá o ponto final de sua existência.